Olá, eu sou a Juliana Garcia e esse é mais um episódio do PVA Entrevista, o podcast aqui de Primavera do Leste, cidade polo do agronegócio no Mato Grosso. Hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa que para mim é muito querida, uma ginecologista super competente, a doutora Paula Possetti. Seja bem-vinda, Paula, tudo bem? Obrigada, Juliana. Quero agradecer o convite. Olá a todos. Eu sou Paula Possetti, sou ginecologista e obstetra, formada há 20 anos pela Fundação Universidade Federal de Rio Grande do Sul, e há 17 anos ginecologista e obstetra pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E estou há 6 anos aqui em Primavera e trabalhando bastante aqui com parto humanizado. Paulo, o parto humanizado não era tão difundido aqui para nós, né? Por isso que eu queria que você falasse um pouco mais, porque você é muito atuante. Tá mais em voga, tá mais se praticando o parto humanizado na última década, pouco mais de uma década. A minha formação, ela foi uma formação clássica, né? Aquela formação em que você tem que aprender a fazer uma episiotomia, que é aquele corte no períneo da paciente. Então você tem que aprender, então a gente fazia em todos os partos. Se fazia, às vezes, a manobra de Christeler, que é aquela manobra de empurrar o abdômen da gestante, que hoje é tido como violência obstétrica e totalmente proscrito, não deve ser feito. Então a gente tinha uma vez cesárea, sempre cesárea. Então a minha formação foi clássica, né? Deixar a paciente deitada durante o trabalho de parto, não permitir ganhar em outras posições que não fosse deitadinha em posição ginecológica. Então a minha formação 20 anos atrás, se eu terminei a residência 17 anos atrás, foi essa. Quando eu fui para Campo Grande, em 2013, que eu comecei a ter contato com a humanização. E foi através de profissionais, as doulas, que fazem essa assistência à paciente, de alívio da dor, de apoio moral, né, de presença constante ali, que eu comecei a ter contato com essa parte que é chamada de humanizada hoje. E isso foi num crescente, sabe? Quando encontra a fome com a vontade de comer. E tem tudo a ver comigo. Uma das minhas características que eu acho que são as mais fortes em mim, uma das mais fortes é a empatia. Então, estar empática com essa fase da vida da mulher, com esse momento do parto, então querer que seja um momento bem vivido, de respeito, de não violência. Então foi isso. Há pelo menos 10 anos isso está na minha vida. E aí há 6 anos eu tô aqui em Primavera, já vinha praticando obstetrícia dessa forma e também mesma coisa, juntou a fome com a vontade de comer, né, das doulas, das enfermeiras daqui, que me encontraram como uma profissional que já atuava dessa forma e aí foi, num crescente, fomentou, né? Só fomentou. Então, em obstetrícia, hoje a gente vê que essa obstetrícia praticada antigamente, ela era lesiva para a mulher em muitos aspectos. Então, hoje, com essa liberdade de movimento durante todo o trabalho de parto, liberdade de escolha da posição para parir, alimentação leve, liberada, essa paciente vai ficar quantas horas em jejum se eu deixar ela em jejum no trabalho de parto, né? O parto que pode durar 12 horas, às vezes até mais, numa fase ativa. Fase ativa é 5 centímetros para mais, né? Então pode durar 12 horas ou mais. A questão de ter um acompanhante, importantíssimo. Essas mulheres ficavam sozinhas, né? Restritas ao leito, elas tinham às vezes as suas perninhas presas, em posição ginecológica e presas, tinham que fazer força no momento em que não estavam com vontade de fazer força, não estava com aquele puxo, né, que é chamado puxo, aquela vontade irresistível de fazer a força, é só nesse momento que ela tem que fazer força. Então, tudo isso acontecia, então, de formas que não eram as formas consideradas boas, naturais e muito menos agressivas para a mulher. No momento em que ela é tão sensível, é um momento
tão doloroso e que todos à volta têm que estar ali em prol dela, né, para uma melhor vivência. O acompanhante tem que estar ali, a doula, se ela tiver uma doula também, a enfermeira obstétrica, o obstetra, tem que respeitar a autonomia daquela paciente, daquele casal, só que às vezes ela está no que a gente chama de partolândia. Ela entra na fase ativa como se ela tivesse meio bêbada, sabe? Meio fora, sem capacidade de decisões ali. Então ela tem que estar com uma equipe respeitosa, uma equipe que atue baseado em evidências, né? Então é para isso que existe hoje essa formação e essa conduta mais humanizada que a gente chama. Eu queria que existisse um outro termo para falar, porque é tão ruim quando eu falo humanizado, falar que então os outros colegas estão sendo desumanos, né? Mas às vezes não, foi só de uma formação e de uma atualização que não aconteceu, né? Mas sim, hoje é isso, é chamado parto humanizado. E tem pacientes até hoje que têm medo do parto, né? Sim, e eu sempre falo isso, sim. a gente pode ter direito também de escolha, também não tem, até porque você também faz cesárea, se for o caso necessário, né? Claro, só que se for necessário e se for de escolha da paciente. Isso que eu queria te falar, porque às vezes parece que a falta da informação cria muita resistência. Então a gente tem, eu fui gestante que morria de medo de parto natural, parto normal, por conta de várias experiências ruins, tanto na família, de mulheres que realmente sofreram muito no parto, e aquilo cria, né, uma resistência na cabeça, como profissional que vi vários erros ali. Então eu tinha na minha cabeça, se eu tivesse parto normal, eu ia sofrer, né? E eu tinha medo também das consequências, né? Passar da hora, essas coisas de imprudência que a gente escuta, né? Passou da hora, quando o bebê... você cresce, né, Juliana? Você sabe muito mais do que eu, mas você cresce com aquele mito plantado ali. É muito enraizado. Aquilo não sai. Aquilo não sai. Para desconstruir isso naqueles meses de gestação é dificílimo. Então, se a paciente chega até o meu consultório me dizendo desde a primeira consulta que para ela é cesárea, que ela cresceu assim, achando tal coisa, ela não se vê sentindo a dor do parto, eu respeito. Eu não me coloco na posição de estou aqui para te fazer mudar de ideia. Eu sou assim, uma pró-parto total, mas no sentido de eu te apoio. Você quer um parto normal? Eu não vou te acompanhar e no final inventar uma indicação que não existe para uma cesárea. Isso você pode ter segurança. Mas se ela chega consciente de prós, de contras, dos benefícios do parto normal, de como é uma evolução pós-operatória, pós-cesárea, que é dolorida, que você fica com movimentos mais restritos e tendo que cuidar de um bebê. Se ela está consciente, eu conseguir orientar ela e a decisão é pela cesárea, ela vai ter a decisão respeitada. Isso também é respeitar a autonomia. Isso está no código de ética. Isso aí também, Exato. Ela tem que ser respeitada. É quase uma psicoeducação diária com a equipe, com outros colegas, com a própria paciente, né? Sim. De você vir desmistificando, né? Porque realmente é muita informação para pouco tempo, né? Era muito mais difícil antigamente. Quanto mais os anos passam, mais tranquilo fica. Tá, né? Mais naturalizado. Tá. Mas a gente sempre enfrentou, ainda enfrenta alguma resistência, mas sempre enfrentou um preconceito muito grande. Do tipo, colegas te olharem torto, falarem por trás, o quê? Assistir parto sentado no chão? Né? Então, o que é aquela doida que, né, assiste parto em qualquer posição, a paciente para em pé? Então, isso aí a gente sofre até hoje. Existe um movimento muito grande de trazer informação sobre o parto humanizado. E tem mulheres que acabam idealizando muito esse parto, né? Até do que elas escutam também desse movimento. E de vez em quando não acontece, né? Fica lá 12, 18 horas no parto e essa mãe não vai parir de forma natural. E aí vai para cesárea. E eu já peguei mães traumatizadas, frustradas, se sentindo incompetente, né? Eu não consegui, eu me preparei, eu fui na doula, eu fui na fisioterapia pélvica, eu fiz toda a preparação e nasceu de cesárea. Uma frustração enorme naquilo ali. Aí é que tá. Ela precisa estar com uma equipe em que ela tenha total confiança de saber que a equipe é parteira
e que ela vai ter toda a oportunidade de ter o parto dela, e que se ela for para uma cesárea e ela é possível de acontecer, é porque realmente precisou, foi bom para a vida dela e para a vida do bebê, então tá tudo bem. E isso vai daquela educação durante o pré-natal. A paciente, todas elas, têm que estar cientes de que o parto normal é possível para ela, é o mais provável de acontecer mesmo, tem uma grande maior possibilidade de acontecer, mas pode sim necessitar de uma cesárea. É errado a paciente chegar a se preparar para o parto normal e só para o parto normal. Criar um excesso de expectativa aí, ali, além né? de todas as dificuldades de puerpério, de pós-parto que ela já tem por causa das coisas novas, as novidades do cuidado com o bebê, o blues puerperal, que é aquela depressãozinha leve das primeiras 2 semanas que 70% das mulheres vão ter, ainda vai se somar essa decepção de ter passado por uma cesárea ou daquele trabalho de parto ter sido uma perda de tempo, né? Então, isso tem que ser muito bem trabalhado. E, por outro lado, eu tenho, por exemplo, paciente adolescente com a primeira gestação que, a princípio, quero cesárea, mas eu preciso ter um trabalho maior aqui. Ela é uma adolescente, ela provavelmente não sabe praticamente nada sobre vias de parto. Já falei que para ela talvez ter o parto normal seja melhor ainda do que numa outra gestante de 30 e tantos anos. Por quê? Pode ser que ela queira ter meia dúzia de filhos. E aí, vão ser 6 cesáreas? 6 procedimentos um em cima do outro, aumentando o risco cirúrgico, né? Então, com essa paciente eu vou trabalhar mais, mas é avaliado daí caso a caso. Tem 9 meses ali para fazer todo esse processo de bate-papo, né, Tem. Paula? Essa é aquela que na carteirinha eu não escrevo via de parto escolhida, cesárea ou normal, não escrevo. Fica bem aberto. Vamos desmistificar os mitos aí, então. Antigamente realmente se falava, né? Uma vez o primeiro filho com cesárea, todos serão cesárea, não se pode ter parto normal. Isso é mito hoje, isso caiu por terra? Caiu por terra. Após uma cesárea, excelente. Após 2, aumenta o risco um pouquinho de ruptura uterina. Então, a gente tem que ficar de olho, essa evolução de trabalho de parto tem que ser intra-hospitalar, né? Mas é possível. E após 3 cesáreas, o risco é maior, a paciente tem que estar ciente disso, e são poucos obstetras que topam. Eu prefiro a cesárea, depois de 3 cesáreas. Para minimizar esse risco aí para a mãe também, né? Para a mulher. Para a mãe e para o bebê, porque uma ruptura uterina é catastrófico para a mãe e para o bebê, de não dar tempo de chegar ao centro cirúrgico e fazer a cesárea. O que envolve o parto humanizado? Parto humanizado é um parto respeitoso, com respeito à autonomia da paciente e baseado em evidências, né? Evidências fortes, confiáveis, né? Do que se pratica hoje. Se ele vai acontecer sentado na banqueta obstétrica, na água da banheira, na água da piscina em casa, em pé, deitado em posição ginecológica, na grama do quintal. Se ele não tiver essas outras características que eu falei, ele não é um parto humanizado, né? Uma coisa é parto natural, aquele parto que evoluiu sem nenhuma necessidade de intervenção, foi absolutamente natural. Outra é essa questão, parto humanizado, cercado de respeito, de evidências. E os locais onde ele vai acontecer são os locais onde ele vai acontecer, não são sinônimos. A equipe ela tem que ter todo um preparo. Para equipe médica que presta auxílio em casa, ele tem que ter uma ambulância na porta da casa da paciente. Quando eu estou dentro de um hospital e acontece um sofrimento fetal, eu corro para o centro cirúrgico para fazer uma cesárea. Ou eu faço algum procedimento que necessite de uma analgesia, de uma anestesia, eu estou dentro do hospital. Tem todo o acesso. Tenho todo o acesso, tenho todos os recursos. Eu não posso garantir isso à paciente dentro de casa. A maioria dos partos são de baixo risco, evoluem muito bem. E se for o teu que não evolui bem? Você vai se submeter a esse risco? O Conselho de Medicina não nos apoia, né, a fazer a assistência domiciliar.
Eu não sou favorável também. Quando a gente fala, e é legal você falar sobre a diferença do parto natural e do parto humanizado, né? Porque às vezes as pessoas acham que tudo é a mesma coisa. Sim. O natural, quando a gente pensa assim, mas nascer é natural, né? É natural, mas você também precisa ter uma estrutura, porque é natural até que ponto, né? E a gente falando em estar em casa, como que é a minha prática, né? E a prática de quem mais trabalha comigo. A gente, partos de baixo risco, em que a paciente não tem hipertensão, pré-eclâmpsia, diabetes, entre outras situações, cesáreas prévias e tal, a gente tenta ficar um tempo maior com ela em casa. E ela internar com 7 centímetros mais ou menos, para ela ficar, para ela poder gozar da tranquilidade, da privacidade do ambiente de casa. Então ela fica ali, ela vai para o quarto dela, ela entra no chuveiro quentinho dela, e isso favorece a secreção de ocitocina e uma melhor evolução. E aí, quando tá mais ou menos com esses 6, 7, 8 às vezes, a gente vai para o hospital, aí vai avaliando, né, conforme a vocalização dela, conforme a ausculta dos batimentos está mais perto do umbigo, um pouco mais embaixo, opa, esse bebê está descendo, acho que é hora de ir, né? Rompeu a bolsa, pode estar um pouco mais avançado, a gente toca, avalia e vamos para o hospital. Então, nos partos de baixo risco, a gente pode fazer isso. Eu costumo fazer essa assistência em casa, mas durante a evolução, né? O nascer, não. Você fica realmente, o médico ele fica à disposição dessa paciente durante todo esse processo de como é que funciona o acompanhamento do ginecologista? Na realidade, eu vou falar a respeito dos que prestam essa assistência de disponibilidade obstétrica do parto humanizado, né? Baseado no que eu faço em como eu trabalho. Tem uma disponibilidade obstétrica, então a gente faz um contrato de disponibilidade, que a gente está disponível das 37 às 41 semanas, alguns profissionais até 42. Acima de 41 a gente tem que ter muito cuidado, aumenta o índice de óbito fetal. Então, se eu quero deixar passar de 41, eu vou fazer avaliação de bem-estar fetal diária, até que essa paciente entre em trabalho de parto. E deixando passar se ela estiver bem, se o bebê estiver bem. Mas essa disponibilidade de semanas, por quê? No 9º mês, a qualquer momento, ela pode entrar em trabalho de parto. Data provável de parto, que a gente chama de DPP, é 40 semanas, porque é bem mais provável que nasça ao redor dessas 40 semanas. Mas a partir de 37 já é 9 meses. Então eu tenho que estar aqui, estar disponível ou ter alguém que trabalha como eu, que é da minha confiança para estar no meu lugar caso eu precise estar fora, né? Mas em geral essa paciente quer a tua assistência, então a gente se programa para isso, né? Para naquele período você estar aqui. Então a pessoa não põe o pé nem na Chapada, né? Não dá. Nem na Chapada, nem em Rondonópolis. Tem que estar disponível mesmo, porque a qualquer momento pode acontecer. E aí a gente também está disponível numa indução de parto. Então uma indução de parto ela pode durar 24 horas, pode se fazer uma indução que inicia fora, com descolamento de membranas, que se faz com toque vaginal, com colocação de um balão no colo e ela volta para casa. E a gente pode internar, fazer um comprimido via vaginal, colocar ocitocina, isso aí leva tempo, às vezes 2 dias. Aí a gente interna para o trabalho de parto, acompanha 12 horas ou mais, às vezes menos quando é um parto VUPT, varia muito, né? O nascimento fica um pouco depois, faz as visitas depois, até a alta. Então engloba tudo isso a assistência obstétrica. Quais são os momentos que realmente é indicado essa analgesia e quais os riscos dela, os benefícios e da mesma coisa da indução do parto? A analgesia é aquela anestesia feita, né, pelo anestesista. Anestesia, eu quis dizer sobre a técnica. É igual a raquianestesia da cesárea, que faz lá nas costas. Só que é feito com medicações diferentes, em doses diferentes, para que não faça uma anestesia. Eu não perco a sensibilidade, eu perco a sensibilidade à dor, ou me diminui tanto que eu saio daquela fase da partolândia que eu falei. A paciente está tomada pela dor, ela não tá com capacidade de responder por ela mesma, de repente, ela está aqui dando entrevista para você.
né? Então a analgesia faz esse milagre aí, é maravilhoso. Ela tá com uma dor desesperadora, porque sim, gente, trabalho de parto dói muito. Não podemos romantizar. Não, né? sem romantizar. A paciente tem que ir preparada para isso, né? E ela tá com aquela dor, na próxima, depois da analgesia, ela não sente mais a dor. E não tem perigo do tipo de não fazer força? Como é que funciona isso? Claro, tem um risco anestésico, né? Só que essa paciente fez uma avaliação pré-anestésica, todas passam, toda paciente, às vezes elas perguntam, mas doutora, é parto normal, por que eu vou passar com anestesista? Aí eu digo, para o caso de você querer uma anestesia ou se você for para uma cesárea. Isso é trabalhado muito bem para nós, sabe? Eu não tenho paciente frustrada por não ter tido parto normal, sabe? Não me lembro de alguma mais recentemente, assim. Quais são os acontecimentos pós-analgesia que podem atrapalhar em partes? Essa falta de sensação do puxo, da vontade de fazer força. Então, muitas vezes a gente tem que fazer o que a gente chama de puxo dirigido. Eu toco na barriga da paciente, sinto, percebo a contração e digo para ela, pode fazer força. Outra coisa que pode acontecer, e às vezes acontece o contrário, mas pode acontecer uma lentificação do processo, da evolução do trabalho de parto. Mas já vi várias pacientes relaxarem tanto depois da analgesia que vai de 5 para 10 em 20 minutos. Vai de 5 para nascer em 20 minutos. Até porque essa paciente relaxa um pouco com essa sensação de dor toda, né? Exatamente. Então tem isso. Eu sou extremamente favorável à analgesia, principalmente quando a dor é o limite entre continuar o trabalho de parto ou ir para uma cesárea. Pela dor. É porque aquela dor chegou no limite para aquela paciente. Apesar da movimentação livre, apesar das manobras de spinning babies que se faz para um melhor posicionamento do bebê, as enfermeiras obstétricas que tem aqui em Primavera sabem fazer muito bem. Apesar de manobras para alívio da dor, massagens, a água quente, né? A água da banheira quente, elas entram e não querem sair mais, tamanho alívio da dor, né? Mas se apesar disso tudo, ela diz, eu quero cesárea pela dor e tal, vamos fazer analgesia. Paciente que permite que a gente sugira, porque ela faz um plano de parto também antes, a gente sugere, vamos fazer uma analgesia. E aí eu acho top. Eu quis no meu parto. Era o que eu queria que me oferecessem, aí me levaram para cesárea e eu tava na Partolândia, né? Então não tive o meu parto normal. O problema de estar nessa Partolândia é justamente a dificuldade em tomar uma decisão assertiva naquele momento, porque você está fora do nível de consciência, né? Existe uma consciência rebaixada. E eu era uma das pacientes que não se cercava de uma equipe, de uma rede de apoio. Foi antes de eu começar a trabalhar lá em Campo Grande, de começar a trabalhar com parto humanizado e conhecer as equipes de parto humanizado. Então eu não tinha quem falasse por mim naquele momento. Passei pelo que muitas pacientes passam e eu acredito que a gente vive nessa vida coisas que vão nos tornar úteis para algo lá na frente. Então eu acho que eu tinha que ter passado exatamente pelo que eu passei nos partos, nos nascimentos dos meus filhos, porque eu consigo me colocar no lugar das pacientes. Eu não quero que elas passem por coisas semelhantes ao que eu passei. Não estou dizendo que passei algo muito grave, muito importante, mas há algumas coisas que aconteceram que eu quero evitar para elas, né? E sobre a indução do parto? Quando é indicado e como é feita a indução do parto? A indução do parto, ela pode ser indicada com 37, 38, 39, 40 semanas, 41 porque está passando do tempo, vai depender da patologia. Um diabetes, por exemplo, pode ser que eu tenha que induzir com 39, né? Um diabetes bem compensado, sem uso de insulina, com 40. Uma trombofilia, aquela que pode dar trombose, que a mulher faz uso de enoxaparina, 39 semanas. Alguma paciente com alterações ao Doppler, que tenha alguma patologia e está apresentando alteração ao Doppler, com 36, 37, aquele é o momento de induzir, né? Com 41, chegou no limite, a paciente concorda com a gente que 41, ok, já deu, vamos fazer com 41. Então vai depender da situação da patologia, né?
A gente pode começar com uma indução mecânica conservadora, que se faz ambulatorialmente. Então eu faço e a paciente vai embora para casa. O que as enfermeiras obstétricas passam hoje, e eu tô achando maravilhoso porque tem um efeito, elas que sabem mais a respeito de estudos feitos e tal, mas o shake de óleo de rícino, ele tá tendo um efeito nas pacientes e eu deixo tranquilamente elas fazerem, né? Porque tem um efeito maravilhoso, e aí, só que a gente associa a esses métodos, né? Que são o descolamento de membranas, faz um toque, descola a bolsa do colo. Isso libera fatores inflamatórios, prostaglandinas, que têm o poder de desencadear trabalho de parto. Só que ele não tem um efeito tão bom quanto a colocação do balão. Aquela sonda que a gente põe na bexiga para sair o xixi, ela tem um balãozinho na ponta, que é para o balão ser enchido e ficar dentro da bexiga e a sonda não sair. A gente usa a mesma sonda, mas coloca pela vagina, através do colo e infla ele lá dentro, ele fica para dentro do colo. E também tem um efeito muito bom em dilatar, fazer essa dilatação inicial do colo. Dilata, afina. A partir daí eu posso entrar com a ocitocina. Eu não posso entrar com a ocitocina num colo fechado, duro, sem apagamento, um bebê muito alto. Não vai responder. Não adianta, eu estou fingindo que eu estou induzindo, né? Eu sei que não vai ter resposta. Então eu preciso preparar esse colo, aí sim, com 3, 4, 5 centímetros, colo mais fino, bebê um pouco mais baixo, eu vou entrar com a ocitocina, tem uma possibilidade muito maior de ter uma boa resposta, né? A paciente prefere não fazer essa indução ambulatorial. Eu posso internar, fazer um comprimidinho via vaginal a cada 4 a 6 horas, para preparar esse colo tal qual o balão faz. Mas aí ela vai estar lá no hospital. E aí depois, então, preparado, entrar com a ocitocina. E essa ocitocina a gente vai aumentando a dosagem dela aos pouquinhos, até começar as contrações, vai auscultando o bebê a cada 20 a 30 minutos. Então, é um acompanhamento de perto, né? Eu não saio do lado da paciente, mesmo. É porque leva muito tempo todo esse processo, né? Leva bastante tempo, é uma dedicação, assim, para quem gosta mesmo, né? Você tem que gostar de estar ali o tempo inteiro, do lado, grudada. E o que eu adoro fazer? Eu tomo um cafezinho, eu levo um energético, porque vai ter uma hora que vai dar com cansaço, um sono. A gente papeia, a gente fica contando o histórico da vida deles, o nosso, sabe? Eu adoro esses momentos. Até que você acompanha tanto esse casal ou essa mulher, que na verdade compartilha muito vida ali, né? A gente estabelece uma intimidade, né? Um vínculo que é uma delícia. Eu vejo que você posta sempre, e tá sempre uma turminha grande, né? Porque logo chega a enfermeira, logo chega a pediatra, vocês acabam ficando ali todo mundo junto, né? Sim. E é muito legal ver o que você compartilha. E quando tá naquele período na casa da paciente, ela faz um bolinho, alguém faz um bolinho, nos recebe lá com um bolinho, um café, sabe? Participa mesmo dessa família. É uma delícia. Ora tá a enfermeira ali junto com ela, ora tô eu, ora a gente deixa o casal sozinho, para eles terem um momento deles, porque os momentos de interação e carinho fazem liberar mais ocitocina. A mulher no escurinho dela, no quietinho, ela libera mais ocitocina. Aqui tem a menina dos olhos, né? A sua menina dos olhos, que é a sala de parto, né? Sim. Que quando foi inaugurado você compartilhou bastante coisa. Eu falo sua porque você atua ali, mas é de todo mundo, né? Sim. Outros profissionais atuam até mais do que eu ali. Queria que você falasse para mim qual que é o diferencial de ter uma sala de parto dessa maneira como tem aqui. Ali no Hospital das Clínicas tem essa sala que a gente chama PPP, pré-parto, parto e pós-parto. Porque pode acontecer a evolução do trabalho de parto, parto no mesmo local sem ela ter que se deslocar para outra sala ou para o centro cirúrgico. E aquela primeira hora, que a gente chama a hora de ouro do pós-parto, uma sutura de laceração que seja, acontece ali, o bercinho do bebê aquecido, para o pediatra depois fazer as avaliações, está ali do lado do leito da mãe, né? Então, por isso, PPP. E é um quarto com uma estrutura diferenciada.
Então ele é mais amplo, ele tem uma banheira aquecida, que a gente em geral deixa 36, 37 graus, é bem bom para fazer analgesia. Tem o banheiro, tem um espaldar, que é aquele suporte com as madeirinhas assim, para paciente se segurar, se apoiar, esticar, fazer as posições, ficar acocorada, né? E tem um jardim. Então lá no fundo dele abre uma porta e tem um jardim que é só desse quarto. Não são detalhes, não são supérfluos, são realmente coisas que somam no processo, que ajudam essa paciente. Não é um luxo, né? Apesar de nem todas as pacientes poderem arcar com o custo do PPP, né? Com esse privilégio. Mas são coisas favoráveis que nos auxiliam no evoluir desse trabalho de parto. Queria que você abordasse um pouquinho depressão pós-parto. Quais são os sintomas, como essa mulher ela pode ficar atenta e qual é a incidência de uma depressão pós-parto? Pacientes com sintomas depressivos no pré-natal, se tratadas, a gente tem uma chance muito grande dela não evoluir com depressão pós-parto. Se não tratada, porque a gente quer evitar medicamentos e temos vários medicamentos possíveis de serem usados, né? Ela tem uma chance muito grande de desenvolver a depressão pós-parto. A partir de 2 semanas, dentro dessas 2 semanas a gente não consegue diferenciar, né? Aí a gente tem um questionário de Edinburgh, para fazer esse diagnóstico, né? E são importantes as consultas de revisão, as consultas de retorno, né? A gente vê essa paciente com 7, 10 dias pós-parto ou pós-cesárea, e depois a gente vê essa paciente no fim da dieta, no fim das 6 semanas após o parto, para também diagnosticar e poder ver como é que ela tá. E uma das apresentações assim que a gente fica mais atento é na questão emocional, quando vem como que você está emocionalmente. Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Se ela não tá bem, imediatamente ela começa a chorar. Olha, muita informação, né? Acho que tem coisas aí que são importantíssimas. Fica o convite, né, para você voltar. E aí, a gente falou de parto humanizado, mas você é ginecologista de modo geral aí, Sim. né? Você não vai só fazer o parto também, Precisamos falar de menopausa, de síndrome de ovário policístico, de desmistificar questões contraceptivas para adolescente. De revisões ginecológicas anuais, dos riscos. A gente tem muita coisa para conversar. Vai ficar o convite para você voltar, provavelmente Obrigada, em janeiro. Juliana. Foi um Adorei. prazer te receber. Toda vez que a gente dá palestra, a gente se encontra, é muito bom. O espaço é seu, sempre que você quiser. Espero que você continue sendo essa médica que multiplica cuidados aí para todo mundo, né? E fica o convite para você voltar para todas essas temáticas aí, tá bom? Obrigada pela atenção de todos. E fica o convite também para que continuem sempre aqui atentos, né, ao PVA Entrevista. Isso mesmo. Obrigada, bom trabalho para você. Continue exercendo esse legado. Obrigada, tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do PVA Entrevista, hoje com a doutora Paula Possetti, ginecologista. Falamos muita coisa sobre parto humanizado. Se você considera que essas informações foram úteis para você ou para as mulheres à sua volta, lembre-se que você pode encaminhar esse link. Se inscreva no nosso canal, não fique de fora de todas as nossas informações. Até o próximo episódio.